Muito bem, então vamos agora dar continuidade, né? Nós estamos falando um pouquinho da ética, do conceito de ética, o quanto essa dimensão ela envolve toda a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e o quanto é importante, né? E que a ética ela faz parte também de uma dimensão de caráter, né? Que caráter também vem da família. Então a importância da educação nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de compreensão, de vivência concreta da ética, né? E quanto é necessário, hoje, mais do que nunca, que as famílias recebam essa formação, recebam essa educação, e que também faz parte da nossa missão, ir ao encontro dos nossos irmãos, levando também esses temas, né? Promover também encontros de formação para se falar mais sobre esse tema, falar mais sobre ética, falar mais sobre cidadania. Porque muitos não têm essa possibilidade, não têm essa possibilidade de ter uma formação para ter essa compreensão dos seus direitos e dos seus deveres, né? Muitas famílias não sabem nem o que é ética. Né? E vocês estão se dando conta o quanto é importante falar de ética e quanto esse tema envolve toda a nossa vida. Então, vamos lá. Agora que nós falamos um pouquinho, refletimos sobre o tema da ética, nós vamos entrar no tema da cidadania. O que é cidadania? E que relação tem entre ética e cidadania? Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Eu não sou boa em pronúncia de latim, mas eu imagino que seja assim. Tá bom? Mas a origem da palavra é essa, vem do latim, que quer dizer cidade. Cidade, então, como eu me comporto, meus direitos, meus deveres, o conjunto de direitos e deveres no qual eu tenho e no qual eu vivencio dentro da sociedade. O que é cidadania? Vamos ver. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Perante a lei somos todos iguais. Ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais. Aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. Direitos sociais, ele garante para o indivíduo a riqueza coletiva. O que será essa riqueza coletiva? São os nossos direitos à liberdade, saneamento básico, à educação, à moradia. O direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Nós falamos ontem muito do idoso. A dificuldade que é para o idoso viver com uma pensão, que muitas das vezes não chega nem a um salário mínimo, porque vem descontado. Tantas coisas que nem ele sabe que entrou ali num projeto, que entrou ali numa asseguração, né? Que o banco às vezes coloca uma asseguração sem dizer para o idoso. Aí eles vão descontando do idoso e chega no final do mês ele vai receber e não tem nem um salário mínimo. Isso, quando ele consegue a aposentadoria, porque quando não é aposentadoria é o benefício, que podem cortar a qualquer momento. Então, corre esse risco. Então, o idoso ele vive numa vulnerabilidade social. Né? E hoje, a gente pode entender que é um direito dele ter uma velhice tranquila, que não é um favor que o Estado está fazendo para o idoso, dando aquele benefício à aposentadoria. Não, é um direito dele ter uma velhice tranquila. Mas isso acontece na realidade? Não.
Porque o direito, o que ele recebe praticamente vai tudo para remédio, né? Não sobra para ter uma vida digna mesmo, né? E tem mais, tem idoso que sustenta a família com a sua própria pensão. Sustenta a família com a própria pensão, neto, filho, né? Então, que é a cidadania? A expressão concreta do exercício da democracia, ter direito à vida, à liberdade. Eu, quanto cidadão, eu tenho direitos civis e direitos também políticos. Né? Eu voto, eu sou responsável, cada um de vocês é responsável por quem a gente coloca no poder. E se eu não tenho uma noção do que é essas expressões, né, político, o que é cidadania, o que é ética, o que é cidadania de uma forma concreta, se eu não tenho, não tenho a consciência dos meus direitos, dos meus deveres, eu vou colocar qualquer pessoa ali. E é o que acontece muitas das vezes. Também a realidade, o contexto, faz com que a pessoa, eu não digo se venda, porque é uma expressão muito feia, né? Mas na inocência, pela necessidade, acredita que aquele cidadão, aquela pessoa ali vai fazer alguma coisa quando estiver no poder. Eu vejo que em tempo de eleição, tempo de campanha, eles vão lá oferecendo cesta básica. Pensa em oferecer cesta básica para uma família que não tem nada, que vive numa miséria, que é a pobreza absoluta, aquilo que nós vimos ontem. É tudo para aquela família. A família precisa comer. E as promessas de moradia, de vida digna, de um salário digno, são muitas promessas. E o pobre que está ali naquela condição, que sonha com uma vida melhor, ele não, às vezes não esquece que é ele que põe o poder ali, que põe aquela pessoa naquele poder, naquela cadeira, e aquela pessoa que ali naquela cadeira pode salvar a vida da humanidade. Pode fazer muito. Pode fazer muito. Mas a pessoa que senta ali, que está ali no poder, tem que ter uma vida ética. E uma vida ética é uma vida de princípios, de valores. E que valores e princípios são esses? Respeito, solidariedade, não é? Mas isso não sempre acontece. Não acontece. Então, é importante que nós tenhamos consciência do que é cidadania e dos direitos que nós temos, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto ser humano. Todo ser humano tem direito a uma vida digna. Mas para ter uma vida digna hoje em dia é luta, né? É luta. Nós vimos ontem quantos elementos, né, que circulam em torno da pobreza. As consequências que vêm a partir daquele contexto que não oferece possibilidades para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e que colocam eles numa situação de vulnerabilidade social e uma situação de risco. Vamos por parte. Cidadania. Exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais. Então, exercer o meu direito e meu dever civil, político, que eu posso votar e ser votado, e social. Meus direitos e meus deveres dentro da sociedade. Estabelecidos na Constituição Federal. Isso está na Constituição Federal. Todo cidadão tem direito à vida digna, à moradia, a saneamento básico, à educação. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Conjunto de direitos e deveres exercidos, mas nem todos exercem. Muitas das vezes nós somos impedidos de exercer o nosso direito de cidadão. Não é isso? Ontem foi muito comentado que quando a gente vai reivindicar os direitos, que a gente vai, acho que foi até a Vilma que comentou, e nós somos taxados, né, como aquele ali que não presta, que só vai para cobrar. E é isso porque o sistema não quer esse despertar para a consciência cidadã. Por quê? Porque convém. Porque se não acontece esse despertar para uma consciência cidadã,
eu vou me acomodar e aceitar aquilo que vem do governo. E eu não posso me acomodar, porque eu tenho meus direitos e tenho os meus deveres. Eu tenho direito a uma educação de qualidade, mas a gente vê que as escolas públicas são esquecidas muitas vezes. Direito à saúde, uma saúde de qualidade. Mas para a gente ter acesso a isso, gente, é luta. É enfrentamento de filas, de dias para conseguir uma consulta. Moradia. Não precisa ir muito longe, no outro país, não. Aqui mesmo tem um irmão que sofre, tem uma situação gritante. Ribeirinhos, quilombolas, isso sem falar das aldeias indígenas que estão sendo violados, os seus direitos estão sendo violados. E eles também têm direitos. São cidadãos. Eu digo que hoje em dia está acontecendo uma guerra interna no Brasil que a gente não se dá conta. E não podemos nos tornar indiferentes a essa realidade. É uma guerra interna mesmo. E nós não estamos nos dando conta. A pobreza está crescendo cada vez mais. O índice de analfabetismo cresce todos os dias. E a gente não pode só olhar para a cidade. Vamos olhar para o campo. Vamos olhar para as aldeias indígenas. Depois eu vou mostrar para vocês algumas realidades concretas que às vezes o nosso olhar não alcança, porque nós nos fechamos somente no nosso bairro, na nossa sociedade, nesse mundo que nos circula. Mas existem outras realidades cruéis que precisam, que os seus direitos estão sendo tirados, violados. A violência contra a criança e adolescente. Outro dia teve o 18 de maio, né, o Faça Bonito, um projeto belíssimo para despertar essa consciência da população, que esse problema está crescendo a cada dia. E esse problema é falta de ética. Falta de ética, falta de respeito à vida. O aborto, hoje é uma coisa que se fala pouco, mas que é escondida, né? E acontece. Por quê? Porque falta essa consciência do respeito à vida. A vida é dom de Deus. Que isso é um outro discurso que pode gerar polêmica, a gente deixa para um outro momento. Mas para dizer para vocês, quantos elementos que acontecem hoje em dia e nós, muitas das vezes, nos tornamos indiferentes. E essas realidades fazem parte da minha vivência enquanto cidadão, enquanto cidadã, que nós temos direitos e deveres que devem ser respeitados. Respeitados. Cidadão. Quem é o cidadão? O indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. O indivíduo somos cada um de nós, cidadãos somos cada um de nós. Vimos o cidadão, o que é? O que é a cidadania? Esse cidadão que tem que viver esse exercício de direitos e deveres? Exercer cidadania. Ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. É o que eu acabei de dizer. Como é que nós podemos exigir, garantir que eles sejam colocados em prática se eu não conheço os meus direitos e os meus deveres? Vocês concordam? Eu preciso conhecer. Mas essa capacitação, essa formação para a população, para as realidades mais carentes, não acontece. Muitas pessoas não sabem os seus direitos e os seus deveres. As políticas públicas não estão preocupadas em dar essa capacitação, essa formação para que a população saiba quais são os seus direitos e os seus deveres. O que é muito conveniente para eles. É muito conveniente dar uma cesta básica para uma família em tempo de eleição e ela fica feliz e vai lá e garante o voto. Pode falar, pode vir aqui. Venha, venha. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Precisamos despertar essa consciência cidadã nos nossos irmãos. Bom dia a todos, né? Aí como a gente vai, né,
sentir no cidadão, né, essa questão de exercer a sua cidadania, se ele está em completa exclusão social, né? Como é que ele vai exercer no seu dia a dia, né, essa cidadania? Aí, como a gente fala das políticas públicas, e quando a gente vê a questão desse cidadão excluído de todas as... que é mais básico, né, para a sua cidadania, né, de ter acesso a tudo, né, e com isso ele acaba indo na lábia de políticos, né. Uma coisa assim que me deixou muito inquieta nessa eleição que passou, né, foi a questão que eu vi muito no meu município, e eu vi também, não só no meu, mas até que Ananindeua, eu sou de Marituba, né, que foi a questão da compra do voto. Eu nunca tinha visto uma situação assim tão gritante assim. A gente sabia que sempre ocorre, né, por debaixo dos panos. Mas nessa eleição passada foi assim muito nas claras. Eu conversava com as pessoas assim na praça, nos cantos, e elas me diziam: olha, professora, tantos me ofereceram tanto. Aí eu ficava olhando assim para a pessoa. Nossa, isso aí vai a questão da ética, né? Cadê a ética, né? Essas pessoas não... por conta de estar numa vulnerabilidade social tão grande, né, ela se deixa. Mas teve até algumas pessoas assim também que já tinham um nível de conhecimento até um pouquinho mais elevado, que não estava também nessa, tão assim abaixo assim, e também se deixou levar para isso. Ela disse: olha, eu até recebi esse dinheiro, né, mas eu não voltei na pessoa, só de raiva, assim, no caso, né? E essa pessoa, tipo assim, da minha família, e era uma professora também. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu respirei bem fundo, olhei e disse: meu Senhor, se até de uma professora que tem uma falta de ética dessa, né? Imagine de uma pessoa que está, ainda até se justifica, né? Dela estar numa tremenda falta de cidadania, de exclusão social, até que a gente ainda pode, né, até aceitável, né? Mas assim, de uma pessoa que já é formada, que tem até um conhecimento, então fiquei assim só olhando e respirei bem fundo para não ser grossa, né? E depois você vai exigir o quê, né, desse político, dessa pessoa, se você mesmo, né, não age eticamente, né? Então essas questões assim que me deixam muito incomodada, que me deixou nessa eleição, sabe, de ver esses fatos assim. Obrigada. Realmente, é uma realidade gritante. E eu acredito, porque eu também escutei essas histórias. Tinha candidato que estava oferecendo R$ 50. Pensa, dar R$ 50 para uma família que não tem nada. É o que eu disse antes, né? Vocês lembram que ontem, quando a gente falava de vulnerabilidade social, que onde eu falei que o contexto, ele impulsiona a pessoa que está dentro daquela condição, né, a aceitar a condição. Porque ela não tem nada. Então, a importância de não julgar, mas formar. Essas pessoas precisam ser formadas, precisam de capacitação para falar mais sobre ética, cidadania. Entende? E a quebra da ética, a quebra do exercício da cidadania, ela vem também da corrupção, né? Muito clara. E a corrupção, ela é tão clara, é tão evidente, e é tão forte dentro da nossa sociedade, sabe, que às vezes cala a boca, a vida, bloqueia aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque ela precisa. Porque como ela disse, né? Aquela pessoa está... Como falar de exercício da cidadania para uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade social? Às vezes é muito fácil falar, né? Mas para quem vive na pele, quem no dia a dia tem que dar de comer para o seu filho, que é tudo pequenininho, né? Então é compreensível para uma mãe. Então qual é o nosso papel enquanto igreja? É dar o suporte, a força para essa família, esclarecer. Esses projetos são belíssimos. Esse projeto da Caritas está de parabéns. Que esse projeto aqui, nós estamos discutindo temas que é pouco falado na sociedade. Que não se fala porque é conveniente. Então, esse é o papel da igreja, despertar para uma consciência cidadã. Daí eu volto à palavra de Dom Bosco. Tá? Volta a palavra de Dom Bosco. Vocês lembram qual é a frase? Quero que vocês saiam daqui com essa frase. Como é a frase? Bons cristãos e honestos cidadãos.
E é profético, é atual. Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Porque ser cristão também ser um bom cidadão. E se eu sou um bom cidadão, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa de caráter, de valores, de princípios. Eu vou contar uma experiência para vocês. Na nossa faculdade, nós temos que ter a responsabilidade social. O seu Jorge também trabalha conosco na faculdade. Ele sabe disso e nos acompanha. E eu fui até uma prefeitura, que não convém dizer o nome. Eu fui até a prefeitura, que é uma outra cidade, bem longe daqui. E nós formamos uma equipe, eu, direção, fomos lá apresentar projetos dentro da ética. Né? Agora, imagina falar de ética dentro do poder público. Aí eu lá com a prefeita, o diretor até brincava comigo, ela foi lá toda falar de ética, né? Aí a prefeita lá chegou com uma equipe. Ela não veio sozinha, ela veio com uma equipe. Uma equipe, foi outra, a professora Socorro, que é a coordenadora pedagógica, ficou na história esse dia, né? A prefeita, ela não mandava. Quem mandava era aqueles que estavam lá ao redor dela. Sabe? Era ao redor dela. Era uma prefeita já meio idosa. Tinha uma certa idade. Então, ela só... Quando nós jogávamos a proposta, ela olhava para o rapaz e disse, o que você acha? Aí o rapaz... Ela não falava nada. Não falava nada. Não tomava nenhuma decisão. Ela olhava para os lados e olhava para o rapaz que tinha que responder a nossa pergunta, o rapaz respondia. Aí, falávamos do projeto, ela olhava para o outro, o que você acha? Aí o outro respondia. Era a palavra dela, o que você acha? Daí, o que foi que aconteceu? Apresentamos o projeto, vamos entrar em contato. Era um projeto de formações para a população, para os setores públicos, gratuitos, fornecidos pela nossa faculdade. Nós vamos entrar em contato com vocês. Isso foi ano passado. Até hoje nós não recebemos resposta da prefeitura. Até hoje. E eram capacitações gratuitas. Então, para vocês terem noção, a preocupação daquela região em formar, em dar essa capacitação, em despertar a consciência ética cidadã da população. E vocês nem sabem, mas tem recursos para tudo. Tudo. Todos os setores vem recurso federal. Vem recurso federal. Para uma escola, tem recurso para cada projeto. E não é pouco. Depende da gestão que está ali em botar esse dinheiro dentro do seu devido lugar, né? Mas para vocês terem noção, o quanto a falta de ética é vivenciada dentro da nossa sociedade. E essa falta de ética é o que gera a exclusão social que nós falamos ontem. É essa falta de ética que coloca os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos em situação de vulnerabilidade social. E daí a importância de despertar essa consciência cidadã, consciência cristã. E daí nós precisamos ter muita fé, que é importante. Tá bom? Deu para entender? Consciência cidadã. Para que eu possa fazer com que esse exercício da cidadania ele aconteça. Vamos falar mais de ética, vamos falar mais de cidadania, vamos anunciar a todo o povo que os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadãos. Isso é evangelização. É evangelização também. Não podemos desassociar a evangelização de uma consciência cidadã. Porque quando eu desperto essa consciência cidadã, eu desperto também a minha consciência cristã, enquanto filho de Deus. Porque o filho de Deus, nós também temos direitos a uma vida digna. Temos direito à vida digna, à vida à liberdade, direito à liberdade. Deu para entender? Vocês concordam? Vocês concordam? É uma realidade atual? Atual, né? Se alguém quiser também complementar, só levantar a mão, tá bom? A gente vai entrando em diálogo. Vamos lá. Ética e cidadania. Esses dois elementos aqui, ó, eles caminham juntos.
Não podemos desassociar a ética a esse elemento aqui, ó, cidadania. Tá? Responsabilidade social, ética, cidadania, como assim? Vocês conseguem perceber a interação entre essas palavras? Tem tudo a ver, né? É tudo interligado. Tudo tem uma conexão. Por quê? O meu exercício... Não, passou. Volta lá, seu Jorge, que eu não estou conseguindo... Voltou. Desculpem. A minha relação ética tem a ver com a minha ação cidadã. Porque a minha ação cidadã, o meu comportamento, o meu agir cidadão, ele tem que ser imbuído, ele tem que estar em conexão profunda com a ética, para eu não me perder no meu caminho enquanto cristã, enquanto cristão, enquanto filho de Deus. E essa vivência cidadã, ela gera uma responsabilidade social, porque quando eu consigo despertar para uma consciência cidadã, eu também assumo uma responsabilidade social. Eu assumo uma responsabilidade social. E aí, neste sentido aqui, envolvendo esses três elementos aqui, eu queria entrar num tema, que é a educação. A importância da educação para que esses dois elementos aqui, a minha vivência cidadã ética, ela aconteça. E esses elementos aqui, eles têm que ser inseridos dentro da dimensão educativa. E aí eu quero entrar no pedido do Papa Francisco em unir esforços, quando ele fala do Pacto Educativo Global. O Pacto Educativo Global, o Papa Francisco nos convida a unir esforços para que aconteça uma educação humanista, uma educação que possa envolver escola, família e sociedade. 3 elementos que têm que caminhar juntos. Família, escola e sociedade. Não basta falar só da escola, mas tem que falar da família também. Que a família é um elemento importante no processo educativo. Para que a educação ela possa ser considerada dentro da sociedade um elemento fundamental. Será que as nossas políticas públicas estão preocupadas em dar uma educação de qualidade? Não. Porque com a educação eu posso despertar o poder do povo. E é um poder. O poder que pode tirar aquele político de lá. É o poder que pode mudar a situação do meu bairro, da sociedade. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês agora há pouco, daqui a pouco, um vídeo do Pacto Educativo Global, para que vocês entendam um pouquinho, tá? O Pacto Educativo Global, que foi um pedido do Papa Francisco, de unir esforços para que essa educação humanista aconteça dentro da sociedade. Foram lançados no período muitos vídeos, mas tem 2 assim que muito significativos. É um que eu queria que vocês vissem agora, acompanhassem. Está em italiano, mas tem a tradução embaixo. Mas eu acredito que só as imagens, elas já falam por si só. Porque ele fala de várias realidades. Tá bom? Então vamos ver o vídeo, depois a gente comenta. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune,
affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Um vídeo bem breve, mas muito profundo, né? Você quer falar alguma coisa? Pode vir aqui. Quando esse vídeo ele é de suma importância, né? E aí a gente traz um diálogo que ontem eu estava conversando justamente, né? Que não se dá para trabalhar educação, família e sociedade se não estiver junto, né? É um triplé, né? E eu já trabalhei com vários jovens, né? Que cometeram ato infracional. E para que ele fosse possível se tornar justamente o exercer da cidadania, né? O direito garantido, o que é que era preciso fazer? Investir na educação, profissionalização e a família. Porque se você não trabalhar a sociedade e a responsabilidade social que está dentro da Constituição Federal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o dever de todos nós, a transformação da realidade que ele convive dentro desse contexto. E aí é possível, porque ele conseguiu entrar dentro de uma universidade, passar em um concurso público. Então, isso é o exercer, enquanto nós, enquanto profissionais, é pensar que a pessoa é possível, é despertar o talento que muitas vezes estava escondido, né? Então, a gente, enquanto profissional, quando se trata de ética, também é um dever nosso profissional. É pensar que aquela pessoa, o usuário que a gente atende, ele tem o direito, enquanto cidadão, de ter uns dias melhores, né? E que é possível transformar, né? Então, isso, quando a professora traz essa temática, é de suma importância para todos nós. É o exercer de todos nós a responsabilidade, né? Obrigada, professora. Muito obrigada. É isso mesmo. É isso mesmo. Exercer também o nosso sentido de responsabilidade social, que é consequência de um despertar para um pensamento ético, despertar para uma vida ética. Tá? Esse vídeo, eu digo que até as imagens falam por si só. É um pedido do Papa Francisco, que essa educação humanista possa atingir esses três elementos, esse tripé, que é família, escola e sociedade, unir esforços. Mas mais do que isso, se vocês se deram conta, mas ele falava ali que educar a criança é educar o futuro. É educar o futuro. Então, a educação é a base. É o futuro de um país, de uma sociedade. É o futuro do mundo. O que vai ser das nossas crianças se elas não têm uma educação para a ecologia, para o cuidado com a casa comum? Né? Uma criança que não é educada, que ela joga o papel em qualquer lugar que ela vai, porque segue o exemplo de quem? Do papai e da mamãe, que descoscou uma malha do bombom e jogou no chão? Um simples gesto. Um simples gesto. Que a educação começa também lá. A família é um elemento. Então, se ela não tem essa base também educativa na família, como é que a gente pode pretender que depois, ela dentro da escola, quando ela é inserida, né, ela possa com facilidade absorver essa educação? É por isso que tem que passar pela família. A família, ela precisa também ser educada. E é um desafio. É um desafio muito grande. É um desafio. Por quê? Porque hoje as famílias, elas transferem para a escola uma responsabilidade que é dela também. Que é dela também. Mas o Papa Francisco, toda a igreja está
preocupada com essa situação. Porque tanto que a campanha da fraternidade esse ano é sobre educação. Educação e fraternidade. Fala com sabedoria, ensina com amor. É a preocupação da igreja. Fala com sabedoria e ensina com amor. Porque o Papa Francisco está tão preocupado com a situação atual do mundial e nos inspira a partir da educação para a mudança do mundo. Para a mudança do mundo. Outro dia eu fui dar uma palestra na Câmara Municipal de Marituba. Tinham lá todos os vereadores, lá deputados. Eu não medi palavras e esforços. A primeira coisa que eu disse, será que as nossas políticas públicas, a nossa Secretaria de Educação está preocupada com uma educação de qualidade? Informar os professores, que é um dos elementos e mais importantes da educação, porque é ele que está com o aluno em sala de aula. Se não nos damos estrutura para este professor, a secretária estava lá. É difícil falar de ética profissional, de ética num poder público, dentro de um poder público, onde tem outros lá, mas eu não medi esforço, porque é nosso papel. Temos que despertar essa consciência e temos que partir ali, temos que ir ali. Temos que ir ali, no ponto, na ferida. Porque parte da educação, a mudança de consciência, de mentalidade, ela parte da educação. Da educação. E aí eu disse para eles assim, ó, a nossa educação, educar as nossas crianças, essas crianças aqui vão ser os futuros prefeitos, futuros vereadores, futuros médicos, futuros advogados. E se eu não formo bem essa criança para uma educação humanista, que médico eu vou ter? Será que eu vou ter um médico muito humano, que vai escutar, sobretudo, o paciente? O advogado que eu vou estar formando, porque essa criança, futuramente, ela pode ser um advogado. Esse advogado, ele vai ser um advogado ético? Eu tenho que me perguntar. Olha a responsabilidade das nossas escolas hoje. Estavam querendo tirar filosofia da grade curricular. Filosofia, que ajuda os nossos jovens, os nossos adolescentes a questionar. Precisamos de cidadãos que se questionem. Questionem a si mesmo, a minha vida, a minha conduta. Questione a sociedade, mas por que está assim? O que eu posso fazer para mudar? Porque é muito fácil, é muito conveniente. Que as nossas políticas públicas não investem na educação, porque é ali na educação que vai ter o despertar de consciência, a mudança de mentalidade para uma vida nova. Ali vão ser os nossos futuros prefeitos, futuros candidatos ao poder público. E se eu não educo essa criança que futuramente pode ser um vereador, eu falei para vocês ontem o papel do vereador, não falei? Que o vereador ele tem que fiscalizar se o prefeito ou a prefeita está realizando lá os projetos que foi prometido na campanha. Eles fazem isso? Eles fazem talvez em tempo de campanha, né? Mas não fazem. As nossas crianças estão sendo formadas para o futuro, quando o Papa Francisco disse, formar a criança é formar o futuro. Essas crianças que nós estamos formando, esses adolescentes, esses jovens, serão os nossos futuros médicos, nossos futuros advogados, futuros professores. Quantos médicos, nossos hospitais têm servidores desumanos? Desumanos. Onde a ética, muitas das vezes, foge dali, porque eu já escutei casos, né, de pessoas que pagam a enfermeira para cuidar, de noite não pode ficar no hospital, pagam para cuidar bem do paciente. Gente, pelo amor de Deus. E fazem isso por debaixo dos panos. Quer dizer que se eu não pago a parte, um enfermeiro para cuidar bem do paciente, ele não vai cuidar. Deixa lá. E é o que acontece nos servidores dentro da saúde pública. Mães que nos partos têm os seus direitos violados enquanto mulher. E está dando uma vida. Tem os direitos violados. Fazem lá o parto do jeito que dá. Sem humanidade. Médicos que atendem a população de qualquer jeito. Ele nem te olha.
Não tem a humanidade, ele nem te olha, ele vai lá e só escreve, você está falando, ele está escrevendo. Eu sei porque eu já vivenciei isso. Não estão nem preocupados, eles passam lá, um paracetamol. Você está entendendo? Vai no serviço de emergência. O meu irmão quebrou o braço outro dia, quebrou o braço, e é impressionante, no hospital em que ele fez a cirurgia, ele disse, mana, era um médico para 5, da mesma sala, ele operou 5 pessoas ao mesmo tempo, um médico. Aí ele dizia assim, me passa isso aqui, já está bom ali, já estou indo. Aí ele costurava um aqui, aí ele ia para o outro. Inacreditável, desumano, porque a saúde é um direito de todo cidadão. São realidades que às vezes a gente não fala, né? Ou que se tornou também cotidiano, tão normal. É normal falar que o médico é desumano. Ah, é assim mesmo. Não, não vai ali naquele posto, vai lá. Não, ele te dá uma risada, mas é normal. Gente, não pode ser normalizado uma atitude com uma conduta sem ética. Não pode ser normal. Eu não posso ser indiferente a isso. Vá lá com o diretor, reclame do médico, sim. Vai lá, diga, olha, ele não me atendeu bem. Não. O problema é, gente, que se tornou tão normal e as pessoas, por não ter essa consciência ou a coragem também de reivindicar os direitos, e isso vai se perpetuando. E é luta, é difícil. Aí vocês podem dizer para mim, professora, falar é tão fácil, mas na prática é difícil. Será que a gente vai mudar? A gente não vai mudar tudo de uma vez só. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Dar o primeiro passo. A mudança começa a partir de você. Como é que eu quero mudar o mundo se eu não dou um exemplo, se eu não dou um testemunho de vida? Não é verdade? Então, mais formações, mais capacitações para falar deste tema, para falar de ética, de cidadania. Você quer falar? Já pode vir. É importante falar disso, porque não é normal. Não se fala todo dia sobre isso. Então, obrigado. Ainda buscando acerca do vídeo, né, que foi apresentado aí, que nos faz referência, né, cuidado, né, com a casa comum, né, e também do pacto global, né, da educação. E me faz ver cada vez mais acerca da nossa missão institucional, né, da Caritas, né, de testemunhar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo toda forma de vida, né, construindo, né, defendendo e promovendo toda forma de vida, construindo solidariamente a comunidade do bem viver. Aí nos remete também lá a economia de Clara e Francisco, né, que a nossa igreja e o Papa sabiamente apresentou, né, para a sociedade, buscando sensibilizar. E aí me faz lembrar os 10 princípios dessa economia de Clara e Francisco, que eu até enumerei. Acho que seria importante a gente ver desses 10 princípios da educação, ou seja, da economia de Francisco e Clara. Ele diz: cremos na economia integral, cremos no desenvolvimento integral, cremos em alternativas anticapitalistas, cremos nos bens comuns, cremos que tudo está interligado, cremos na potência das periferias vivas, cremos na economia a serviço da vida, cremos nas comunidades como saída, cremos na educação integral, que seja o Pacto Global, né, e cremos na solidariedade e no clamor dos povos, ou seja, o caminhar juntos, todos nós, né, clamando realmente por tudo aquilo, né, que a sociedade passa, né, sobretudo nesse período de exclusão social, nesse período que requer que todos nós estejamos com os unidos, né, caminhando juntos, de mão dadas, e que vem propondo também a nossa Igreja de Belém, em relação ao nosso sínodo arquidiocesano, que essa sinodalidade seria exatamente todos estarmos caminhando junto.
E aí me faz lembrar e não deixar vocês de fora, né? Vocês saberem da importância que, né, de vocês nesse momento aqui. Qual a grande responsabilidade que nós saímos daqui para levar para as nossas comunidades, através dos nossos núcleos paroquiais da Cáritas, as pastorais sociais. Ou seja, eu creio que nós iremos sair daqui com uma grande responsabilidade sobre a aplicabilidade, né, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui, né? Vivenciando essa comunidade do bem viver, solidariamente, vivenciando tudo aquilo que nos é proposto, né, como esse anúncio e o testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a nossa missão como Rede Cáritas de Belém. E realmente, a Cáritas está de parabéns. Eu disse ontem que eu estou apaixonada por essa frase da Cáritas aqui, né? O amor resgatando a dignidade humana. E é isso mesmo. É um resgate da dignidade humana que está se perdendo. E o Papa Francisco, vai ser interessante depois uma palestra sobre a economia de Clara e Francisco. É belíssimo. Ele nos dá alternativas, ele nos dá um novo horizonte para enfrentar a pobreza extrema, para enfrentar a vulnerabilidade social que é consequência de uma sociedade injusta, uma sociedade que rompeu com a ética. E o Pacto Educativo Global nos convida a um compromisso que parte de entender, acreditar e multiplicar este compromisso juntos. Então, é a importância de compreender o conceito, compreender a realidade, compreender essa realidade da sociedade que nós estamos vivendo, mas, sobretudo, acreditar que é possível, não ser pessimista, que é possível mudar. Colocar no coração dos nossos jovens e adolescentes que é possível essa mudança de vida. Porque nós vivemos uma sociedade onde os nossos jovens estão desacreditados. Eles não acreditam mais. São pouquíssimos aqueles que querem. E o querer, ele parte também de uma consciência de que eu posso mudar de vida. Então, despertar nos nossos jovens isso, acreditar no futuro. E multiplicar este compromisso. Eu gostei muito quando o diácono colocou para mim, quando ele propôs esse projeto, e disse assim: professora, depois eles vão ser multiplicadores. Eu disse: nossa, que projeto lindo. Multiplicadores do dente, vocês vão levar, multiplicar, vão levar para outras pessoas dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, né, tudo que nós estamos vivenciando aqui. E é esse o pedido do Pacto Educativo Global, que juntos possamos compreender a realidade, entender, acreditar num mundo melhor. O Papa Francisco ultimamente está falando muito de esperança, não perder a esperança diante do desânimo, diante de toda essa realidade cruel que nós estamos vivendo, a pobreza que cresce a cada dia, não perder a esperança, porque existe um Deus que acredita em nós, existe um Deus que nos ama. E, a partir desse elemento aqui, multiplicar esse compromisso. Porque a partir do momento em que eu adquiro esse conhecimento, em que eu tenho essa capacitação, eu assumo um compromisso, porque não é que eu não sei, né? Eu participei de um encontro, como vocês aqui, sobre esse tema, então eu vou assumir um compromisso de ajudar outras pessoas a compreenderem também os seus direitos enquanto cidadãos. Isso é um compromisso também da igreja. Elementos relevantes. Quais são os elementos relevantes do Pacto Educativo Global que o Papa Francisco nos fala? Solidariedade universal, um elemento muito importante. Solidariedade com o outro, solidariedade com o irmão que sofre, com o irmão que bate na minha porta. Né? A Cáritas está promovendo esse projeto belíssimo de solidariedade, para falar de economia solidária, que é um elemento que pode ajudar no enfrentamento
da pobreza, da vulnerabilidade social. Aliança educativa. Quando se fala em aliança educativa, nós falamos de unidade, de nos unir em prol de um bem comum. Vamos nos unir esforços para que essa educação humanista aconteça, que esse despertar de consciência possa acontecer de verdade dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa paróquia. Nós não caminhamos sozinhos. Hoje a igreja tanto já tem essa consciência que nós estamos também trabalhando o Sínodo Arquidiocesano de Belém. Estão tendo vários encontros. Então, pensar juntos, elaborar juntos, planejar juntos, avaliar juntos. Né? Então, pensa como a nossa arquidiocese ela está em comunhão com o Papa Francisco. Né? A campanha da fraternidade hoje fala de educação e sabedoria. Um outro elemento importante, um trabalho, um passo que a igreja está dando para nos ajudar também a essa mudança de vida tão sonhada. Casa comum. A casa comum. Cuidado com a casa comum. O Papa Francisco nos fala muito desse elemento aqui da casa comum no documento Laudato Si. Quem já leu a Laudato Si? Levante a mão. Quem ainda não leu, eu aconselho. É uma carta belíssima, encíclica, né? Belíssima, Laudato Si. É um documento belíssimo, onde o Papa Francisco nos convida a cuidar da casa comum. Educar as nossas crianças ao cuidado da casa comum. Uma consciência ecológica. A nossa Amazônia está sendo destruída. Mas será que essa consciência ecológica eu tenho já dentro da minha casa? Dentro das nossas escolas? Eu lembro que depois da festa de Réveillon, do início do ano, eu vi uma reportagem no jornal onde eles filmaram as praias depois da festa de Réveillon, né? E tinha a praia de Salinas, que eu fiquei assim, chocada. Era uma rede assim, de lixo, do início ao fim da praia, que não tinha fim, na verdade. Era muito lixo. Eu disse, meu Deus, cuidado com a casa comum. Cuidado da casa que Deus preparou para nós. Isso é dom. O mundo em que nós vivemos é dom e graça de Deus. O cuidado com a água. Será que nós temos essa consciência do cuidado da água? A água, estão prevendo que daqui a um tempo vai acabar. Vai acabar. Tem aí já regiões que estão diminuindo, estão fazendo o tempo, né? Tá hora e tal hora desligam, né? Porque os açudes estão secando. Vocês estão entendendo? Cuidado com a água. Será que quando eu vou lá escovar o meu dente, enquanto eu estou escovando, a água está escorrendo? É o cuidado. São coisas simples, gente, mínima, que a gente às vezes não desperta. São exemplos mínimos. O cuidado com a água. Será que quando eu estou no ônibus ou caminhando pela estrada, eu tenho um papel aqui que não me serve, eu guardo para jogar no lixo ou eu jogo no chão? Coisa simples. Quantas vezes eu ando pela rua e vejo gente pela janela do ônibus, pá, joga o lixo. O plástico dura, se eu não me engano, são 3 anos para mais, né? Quanto? 100 anos, né? 100 anos, gente, pelo amor de Deus. Plástico, que pode ser reciclado, né? Que pode. Então, essa consciência da reciclagem também, o trabalho que os nossos políticos, que os poderes públicos deveriam estar preocupados, né? Despertar essa consciência ecológica, cuidado, né? com o mundo, com a Amazônia, né? Vamos fazer um projeto de recolher o lixo, né? De reciclagem, né? Das nossas escolas, nas nossas comunidades, vamos separar, né? Então são pequenos exemplos, pequenas coisas que fazem a diferença. E é isso que o Papa Francisco nos pede. Isso é uma ação cristã. Porque
porque eu estou cuidando da casa que Deus me deu, que Deus preparou para mim. Cuidado com a casa comum. Um outro elemento, educar o futuro, é aquilo que eu falei antes, né? Ele fala no Pacto Educativo Global de uma frase africana, que para educar uma criança se precisa de uma aldeia inteira. O que ele quer dizer com isso? Que para educar uma criança eu tenho que unir esforços, eu preciso de uma equipe, vamos trabalhar juntos. Né? Porque educar uma criança é educar o futuro. É o que nós conversamos antes. Processo de transformação. Gente, a gente não pode pretender que tudo vai acontecer de um dia para o outro. É um processo. Tudo é um processo. Mas eu tenho que iniciar hoje esse processo, dar o primeiro passo. Eu não posso esperar só falar e esperar que as coisas aconteçam. Não. Eu tenho que iniciar esse processo. As nossas comunidades têm que iniciar esse processo. Eu falava outro dia na minha disciplina de catequese e recursos didáticos. Eu falava para os meus alunos, eu dizia para eles, tudo é processo. E o processo da catequese tem que começar agora. Nós estamos com uma pós-graduação em teologia catequética. E esse tema aqui foi chave para nós. Para nós. Porque dentro da catequese também acontece a missão evangelizadora, com o cuidado com a casa comum, com a consciência cidadã, porque isso também é evangelização. É evangelização. Despertar essa consciência. Novo humanismo. Se eu entro neste processo de transformação com o intuito de educar o futuro, com o cuidado da casa comum, formando uma aliança educativa para uma solidariedade universal, eu estou criando um novo humanismo. Porque eu estou educando um jovem, um adolescente, uma criança a ser mais humano. O futuro vai ser mais humano. Porque o nosso trabalho, a nossa vivência, ela tem que passar por uma experiência humanista. Na minha relação, se eu não sou humana, eu sou fria, calculista, ela produz frutos? Não. Não produz frutos. E isso é evangélico. Deus nos pede isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vai, anuncia o meu evangelho a toda criatura. Viu como, quando o Papa Francisco fala no novo ministério, quando ele lançou agora o Ministério Catequista, né, um novo documento do Papa Francisco, onde ele institui o catequista como ministério, ele diz assim, uma frase que eu achei top, que ele diz assim, que nós, os leigos catequistas, temos que acompanhar as transformações do mundo sem perder de vista o passado. O que é o passado? O Evangelho, a palavra de Deus. Eu tenho que acompanhar, sim, as transformações do mundo sem perder de vista o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que acompanhar em base à palavra de Deus. O que Deus nos pede hoje? Vai, anuncia a toda a criatura a boa nova. E qual que é a boa nova? Que você tem direito a uma vida digna. Que você é amado por Deus. Que essa casa comum, Deus te deu como presente, como dom, como graça. E eu tenho que cuidar dessa casa. Isso é evangélico, está no Evangelho isso. Está no Evangelho. E amar o próximo como a ti mesmo é colocar toda essa realidade em prática. Amar o próximo, amar toda a criatura como a mim mesmo, porque se eu estou cuidando do outro, eu vou ter um futuro para mim também com a minha família. É recíproco. É recíproca a coisa. Está dando para entender a lógica, a dinâmica? A nossa vida, gente, toda a nossa vida enquanto cristão, enquanto cidadão, ele está imbuído, ele está entrelaçado, ele está envolvido pelo amor de Deus. E esse amor que nos convida a uma mudança de vida, que se eu mudo a minha consciência, a minha mentalidade, eu, de consequência, vou mudar a mentalidade do outro. A minha experiência vai ser diferente com o outro.
eu vou ser mais ética com o outro, eu vou ter mais diálogo com o outro, eu vou ter mais compreensão com o outro, paciência com o outro. Mas tudo isso é um processo. Um processo que deve ser cultivado todos os dias, porque não é fácil. É missão, é duro, viu? Você tem que cultivar todos os dias e pedir a graça de Deus de ser fiel à sua palavra. Todos os dias peçam a Deus a coragem, a fidelidade ao Evangelho. Sabedoria. Porque não é fácil. Sabes por quê? Porque nós temos um mundo, uma sociedade muito injusta. O mal está ali. O mal está entrando nas nossas famílias. Está destruindo o conceito de família. O mal está destruindo as relações interpessoais. Oi? Vocês entenderam? Então, a nossa vida é imbuída, entrelaçada. É assim com Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, se vocês forem... O Papa Francisco outro dia fez um pedido de lermos mais os evangelhos. E é verdade, devemos ler mais os evangelhos. Sabe? É muito atual. É muito atual. E ali a gente encontra força. Porque ali tem todos os ensinamentos que nós precisamos para ter uma vida ética. Uma vida cidadã. Ética. Então, vamos ler mais vezes a palavra de Deus. Serviço. Não adianta a gente mudar de mentalidade, não adianta a gente falar, se a gente não colocar a serviço tudo aquilo que nós recebemos. Eu sempre digo, nas minhas palestras, que tudo é dom, graça e serviço. Se tudo aquilo que eu sei eu não coloco a serviço, de nada vale a pena na vida. Não vale a pena. Tudo tem que ser colocado a serviço. Tudo é dom, tudo é graça. Vocês aqui nesse projeto estão vivenciando um momento de dom e de graça de Deus. Deus está proporcionando para vocês um momento belíssimo de graça, mas que não vai ficar para vocês. Porque quando Deus te dá um dom e uma graça, Ele está pedindo de você um serviço. Então, isso aqui que vocês estão aprendendo hoje, refletindo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, depois tem que se tornar serviço para o outro. Para a sociedade. Fale aqui, que é importante o que o Senhor está dizendo. Gente, como foi muito bem colocado, a leitura do Evangelho, ela é de primordial, essencial importância, né, para todos nós. E como a nossa teacher está colocando aqui, o serviço, né? Entender isso, saber para poder passar adiante, passar com amor, com sabedoria divina, pedir para o Divino Espírito Santo nos iluminar. E lembrando do Evangelho, a colocação em que Jesus no momento chamou os 12 apóstolos, né? Para levar a palavra dele adiante. Foi essa a missão. E nós somos aqui todos apóstolos de Deus, nesse exato momento. Estamos recebendo um dom, uma graça divina, que é uma missão maravilhosa para todos nós. Então a gente precisa querer, a gente está com poder, porque a gente tem o ter, a gente tem o material, a gente tem pessoas maravilhosas aqui, desde o seu Jorge, a nossa teacher, o nosso amigo ali da parte do som, o diácono também, enfim, Elinete lá atrás, o nosso diácono lá, o responsável pela Caritas também. São pessoas que entraram na vida da gente de forma maravilhosa e que estão nos mostrando, nos dando todo o suporte necessário para a gente vencer, porque a gente não vai vencer sozinho, a gente está com eles e a gente tem Deus também, tá? Muito obrigada. É isso mesmo, gente. Tudo é dom, tudo é graça de Deus. E Ele não nos abandona e não nos deixa sozinhos. Não, eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem assim para mim, professora, nas minhas palestras, geralmente é frequente, professora, mas eu aprendo, mas eu não sei como fazer. Como colocar a serviço? Reza ao Espírito Santo que Ele te mostra. Porque nós não agimos por nós mesmos. Quando Deus te dá uma missão, Ele envia também o Espírito Santo para iluminar. Peça ao Espírito Santo que Ele ilumine como você vai colocar em prática. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar.
Reze que você vai conseguir perceber a presença de Deus, do Espírito Santo, aonde você vai. Às vezes a nossa missão nem é muito longe, não. É mesmo na minha comunidade, com o meu irmão que está do meu lado. Às vezes um olhar, um abraço, uma palavra amiga. Vamos promover nas nossas comunidades um curso de uma capacitação, uma palestra para falar sobre isso? Já é uma ação evangelizadora. Aí diz assim, mas professora, mas eu não sei, não consigo falar. Como é que eu vou falar sobre isso na minha comunidade? Vocês lembram a experiência dos discípulos quando Jesus ainda não tinha ressuscitado? O medo deles? Que eles tinham de anunciar o evangelho? E o Espírito Santo foi enviado. E eles saíram de 2 em 2 a evangelizar. Porque é Deus que anuncia, gente. É Deus. Eu tenho plena confiança. Este momento é Deus que está aqui com a gente. Não é por mérito nosso, não é por mérito de vocês que vocês estão aqui. Deus escolheu a dedo cada um de vocês para estar aqui, porque sabia que vocês depois poderiam colocar a serviço. Nós temos que aprender a olhar a nossa vida com os olhos da fé. Enquanto não olharmos a nossa vida com os olhos da fé, tudo perde o sentido. E quando nós, a partir do momento que olhamos tudo que acontece na nossa vida com os olhos da fé, a gente encontra um sentido diferente, um sentido novo para aquilo que a gente faz. Um sentido novo. E nós temos que ir até onde ninguém vai. Tem uma música que eu vou cantar para vocês, que eu gosto muito, que diz assim, é de Jorge Trevisol. Quem que conhece Jorge Trevisol? Se um dia nós tivermos um próximo encontro, eu vou trazer uma palestra dele para vocês. Uma música, ele conhece, né, seu Jorge? Que ele diz, ele tem as músicas dele são todas muito dentro da evangelização, da psicologia e tudo. E ele diz assim: e lá onde ninguém vai, disposto a se perder, para levar o sono e paz. Sim, é ali que Deus está, esperando alguém que vá anunciar o seu amor. Ir aonde ninguém vai, disposto a se perder, para levar o sonho e paz. Porque muitos dos nossos irmãos, dos nossos jovens, já perderam essa esperança de paz, de serenidade, de vida nova. E é possível. Vamos lá. Diálogo. Papa Francisco nos pede um caminho de diálogo. Diálogo. Ética. Tem esses elementos aqui, ó, faz parte também da ética. Um diálogo sincero. São elementos que nos pede o Pacto Educativo Global. Realidades concretas. Onde que a gente pode perceber essa necessidade de do exercício de cidadania, onde os seus direitos estão sendo violados, estão sendo tirados? Eu vou dar só alguns exemplos. Aldeias indígenas, um elemento que quase não se fala, ou acha que ali é uma realidade que é separada, que é só deles. Não, eles também são cidadãos e têm seus direitos, seus deveres. Estão sendo violados esses direitos. Estão sendo tirados esses direitos dos povos indígenas. Estão sendo tirados injustamente. E não podemos nos tornar indiferentes a essas realidades. Ribeirinhos. Não podemos falar somente da pobreza dentro do nosso bairro. Dentro ali do que a gente pode olhar. Gente. Tem outras realidades gritantes, que pedem socorro. A natureza, né? O cuidado com a casa comum. Ali eu coloquei de propósito uma tartaruga que está quase comendo ali o plástico, que isso depois, com certeza, ela não vai sobreviver. Né? O cuidado quando a gente vai nas praias, nos dias que a gente joga lixo. Né? Essa consciência para cuidado com a casa comum. As periferias, né? Aqui tem as crianças com um saquinho de alimento que provavelmente alguém doou. Um direito que foi tirado dessas famílias. E isso é muito, muito comum hoje em dia. É fato, é realidade.
ribeirinhos, né, os interiores, né, aqueles lugares mais distantes, onde não tem acesso à educação, saúde, saneamento básico. Só chegam lá os projetos da igreja, praticamente, ou alguma atividade de prefeitura, mas é muito difícil, muito precário. Ninguém quer ir trabalhar ali. Por quê? Não tem um remuneramento. As pessoas querem ser remuneradas para fazer esse serviço. Não tem, a prefeitura, o Estado não se dispõe, né? Não dispõe um recurso digno para que possam ser levados esses serviços a essas realidades. E é uma realidade gritante hoje, né? As nossas praias, o cuidado com a casa comum, que eu falei agora há pouco, né? É uma realidade muito, muito presente, que às vezes a gente precisa, é um gesto simples que pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Tem algumas faculdades que fazem um projeto ecológico, onde levam os estudantes para recolher o lixo nas praias. Eu acho tão bonito, né? Eles recolhem assim, toneladas de lixo. Eles vão com sacões assim, daqueles de não sei quantos litros, 200, e saem com milhões daqueles sacos de lixo da praia, dos finais de semana. Tem cuidado com a casa comum. Energia, será que a gente estraga energia? Entende? Então, são atitudes assim tão simples que a gente pensa que não faz a diferença e você não se dá conta porque ainda não despertou essa consciência ecológica, essa consciência ética. Isso também é ético. É uma atitude ética. Tá dando para entender, gente? Tá dando? Vocês concordam com tudo? Se não discordar, pode levar a mão, tá? Alguém quer complementar? Pode vir. É importante essas partilhas, porque a gente cresce juntos, sabe? É muito importante. Como é um pouquinho da minha área, né, que é da geografia, do meio ambiente, assim, como você está falando nessa questão mais assim local, né, regional, eu gostaria de falar também, ressaltando na questão mais nacional, né, da questão dessa questão do meio ambiente. Nesses últimos 3 anos, o Brasil ele nunca foi tão agredido como ele está sendo, né? A nível federal mesmo, né? Como eu acompanho muito, então, as políticas públicas nessas áreas, os órgãos ambientais, né? Que eu venho acompanhando muito, eles nunca foram tão retirados como agora, nesses últimos 3 anos. Isso me causa, assim, muita tristeza, revolta, né? E quando a gente vê o nosso Papa falando, adentrando nessa questão, né? E a gente vê muito a questão, nesses últimos 3 anos, da negação, né? A nível mundial, em alguns países, né? E aqui no Brasil, uma negação a vários a esses direitos, né? E esses órgãos ambientais brasileiros, como o IBAMA, ICMBio, eles estão sendo muitos violados. Pessoas que não são capacitadas estão sendo colocadas, né? Estão sendo retiradas, foi sendo retirado pessoas que eram competentes da área, e que hoje não são mais, né? Então, são muitas essas questões assim que a gente tem que olhar no nacional, no global, no nacional e a nível local, que isso vai repercutir, né? E em vários estados brasileiros, essa questão ela vem sendo sentida, né? Como você acabou de falar, nas aldeias, né? Eu nunca vi na história do meu país, como eu estou vendo hoje, tantos absurdos sendo cometidos contra a casa comum. Sinceramente, é revoltante. E é muito revoltante ver a maioria da sociedade calada a isso, sabe? Então, eu como cidadã, eu me sinto tenho um olhar nessa área que eu amo muito, da educação ambiental. Eu sou professora de sala de aula, mas eu estou me direcionando para ir para o lado do meio ambiente mesmo, que é o que eu gosto mesmo de trabalhar. Essa questão da educação ambiental, do meio ambiente, essa questão do lixo, né? E aqui, próximo, a gente tem o lixão também, né? Que é uma questão séria. Então, essa questão ambiental, ela perpassa desde o nível federal, Brasil todo, até chegar no local, né? Que é o que a geografia ela trabalha muito com o lugar, né? Então, a gente não tem que ter um olhar só assim, mas vários olhares, e a geografia ela trabalha com isso, principalmente com o lugar. E aqui a gente está... Até que Ananindeua, a gente sente o cheiro do lixão quando a gente passa aí no ônibus, na BR, a gente sente esse cheiro. Então, essas questões assim que me inquietam. Verdade, viu? E é uma realidade gritante mesmo. É revoltante, né? É revoltante.
E às vezes dá a sensação de impotência diante dessa realidade, porque como é que a gente vai mudar isso? E é esse desânimo que a gente tem que trabalhar. E é importante ver, como ela disse também, essa realidade global, estadual, porque nós mostramos uma realidade muito, muito pertinho, mas a gente vê que essa atitude, essa ação desumana contra a casa comum está crescendo cada vez mais, e realmente a gente nunca viu a casa comum ser tanto agredida como nesses últimos anos. É desumano ver as aldeias indígenas que terem que fazer protestos para ter os seus direitos preservados, né? E é uma casa que Deus fez para nós, e é triste, porque por isso que eu digo que está acontecendo uma guerra interna e a gente não está se dando conta. Nós não estamos nos dando conta para essa guerra interna que está acontecendo. Algo importante, que nós somos a igreja, nós somos parte de uma partilha no qual devemos lembrar que a igreja somos nós. E por causa disso, o mundo não está mais violento, não está mais destruído, porque temos essa consciência de que essa formação que a igreja nos dá é importante para que possamos ter consciência de cuidar mais do que é nosso, da nossa casa. E a igreja em si, que somos nós, somos importantes no meio, porque somos sal e luz. É por isso que nós estamos aqui hoje, para receber esse aprendizado, essa formação e levar isso ao outro que não tem a oportunidade. É importante isso, porque nós vamos partilhar, nós vamos colocar isso em comum a todos, porque a casa comum é essa que vivemos. Muito obrigada, seu Jorge. Vamos adiante. Aqui nós temos uma estrada longa e tem um sol lá no fundo, né? O mesmo horizonte, né? Que essa consciência, esse despertar, possa nos conduzir para o mesmo horizonte de vida. Porque aí vai ser despertada uma sensibilidade para uma responsabilidade social. Isso é importante, que desperte em nós, no nosso pequeno, no nosso mundo, mas que esse processo possa iniciar. Tem que iniciar, deve iniciar, precisa iniciar. Um processo de sensibilidade que gera responsabilidade social rumo ao mesmo horizonte, que é uma vida digna, uma vida cheia do amor de Deus, uma vida que possa ser promotora de paz, de justiça, de solidariedade, de liberdade. Porque é isso que nós merecemos, enquanto cidadãos e enquanto cristãos. E aqui a gente vai ver alguns elementos do Pacto Educativo Global na perspectiva sinodal. Hoje nós falamos de sínodo. O sínodo arquidiocesano, que a arquidiocese está trabalhando, eles estão vendo todas as áreas. A área religiosa, a área dos leigos, a área da juventude, para unir esforços também, para que a igreja ela faça acontecer a sua missão dentro daquela dimensão mais exigente. Visto como nós estamos sempre em comunhão, é tudo interligado, né? Campanha da Fraternidade, que fala de educação e sabedoria, que nos convida a unir esforços. Isso é sinodalidade, pensar juntos, avaliar juntos, projetar juntos, caminhar juntos. Fraternidade e educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Nós temos o sínodo arquidiocesano que está sendo trabalhado nesses dias, estão sendo as assembleias, né, Sr. Jorge? As assembleias, que fala também de sinodalidade. Unir esforços, ação conjunta, corresponsabilidade. Caminhar juntos. Sonhar juntos. Vamos sonhar mais com esse mundo melhor, numa perspectiva sinodal, numa perspectiva de unidade com a igreja.
Pensar juntos. Várias cabeças pensam melhor que uma, né? Já dizia um ditado. Né? Vamos partilhar as estratégias, partilhar os pensamentos, partilhar aquilo que nós sabemos, os nossos conhecimentos. Vamos pensar numa estratégia melhor para enfrentar a pobreza, a desigualdade social, a vulnerabilidade social, as injustiças. Planejar juntos, discernir. Quando nós partilhamos um pouco com o outro, nós também podemos, a partir disso, poder discernir os caminhos, discernir aquilo que é bom, aquilo que não é bom para a nossa comunidade, para a nossa família, para a sociedade, para a nossa paróquia. Agir juntos, porque quando eu faço esse discernimento junto com a minha comunidade, junto com a minha paróquia, aí a gente tem a capacidade de tomar uma ação concreta, de agir em base àquilo que nós refletimos juntos. Isso é responsabilidade social. Essa ação sinodal, esse pacto educativo global, numa perspectiva sinodal, que quer dizer caminhar juntos, sonhar juntos, pensar juntos, planejar juntos, discernir juntos, agir juntos, esses elementos aqui nos convidam a uma responsabilidade social, porque não é uma missão individual, é uma missão conjunta como igreja. E aqui eu termino com uma frase que diz assim: não existe sucesso ou felicidade sem o exercício pleno da cidadania e da ética global. Porque a nossa felicidade, ela passa por um exercício pleno de cidadania e de ética. Porque se eu não tenho valores, se eu não tenho princípios de vida, a minha atitude, ela não vai valer a pena. E eu não vou alcançar a felicidade, porque eu não acredito que uma pessoa que é egoísta, por exemplo, possa ser feliz. Que não partilhe com o outro seus conhecimentos, não partilhe com o outro aquilo que tem dentro de si. Uma pessoa que não vive uma vida ética, ela não vive plenamente o seu exercício de cidadania. Vocês concordam? Né? É por aí, tá bom? Então, assim, que esse encontro nos impulsione a viver o nosso exercício cidadão a partir de uma ética. E que essa ética ela possa ser global. Global, envolvendo o mundo todo, em comunhão com o mundo todo. E a igreja está desenvolvendo vários projetos nesse sentido para despertar essa consciência. O Vaticano, a Congregação para a Educação Católica, em Roma, eles criaram agora a plataforma Laudato Si. Eles estão fazendo várias iniciativas nesse sentido. Lançaram a plataforma Laudato Si, que é uma plataforma a nível mundial, que vai acolher projetos de cuidado com a casa comum, onde as arquidioceses elas podem se cadastrar ali e podem colocar os seus projetos para serem partilhados, né? Inclusive, Diácono, depois a gente pode até conversar sobre isso, porque nós já somos cadastrados. E é legal porque é a partilha, é aquilo que nós falamos antes, partilha. Né? Então, nessa intenção de partilhar esses projetos, quando você cadastra, é o mundo todo, viu? Não é só, é o mundo todo. Eles abriram para você cadastrar esses projetos nessa plataforma e vão compartilhar com o outro, com o mundo todo, o que a sua arquidiocese está fazendo em prol da casa comum. Projetos pequenos de horta solidária, este projeto aqui, quando se fala de economia solidária, tá? E esses projetos, eles podem ser, até depois de receber um contato também do Vaticano, para uma partilha mais, não sei, de um congresso, ou pode pegar o apoio deles também para a divulgação desses projetos, para que o mundo todo conheça esse projeto. Então, são iniciativas que estão sendo tomadas da igreja para que essa economia solidária
não só a economia solidária, mas esses temas mais complexos, esses temas que despertam uma nova consciência cidadã, uma nova consciência do cuidado para a casa comum, possa efetivamente ser conhecido, ser trabalhado, ser refletido. Que precisa. Nós precisamos falar mais de ética, precisamos falar mais de cidadania, precisamos falar mais dos documentos da igreja que hoje nos pedem essa mudança de mentalidade. E aí essa mudança de mentalidade, ela parte também desses projetos criados nas arquidioceses. Tá bom? Tá dando para entender? Tá? Então aqui eu termino com uma frase do Papa Francisco. Eu inicio com ele e termino com ele. Eu digo que o Papa Francisco é um Papa profético, muito humano, muito solidário, e que está aí com diversas iniciativas. Cada tanto ele surge com um documento novo, com uma carta encíclica, com um documento que nos impulsiona, que nos ajuda a refletir, que nos desperta. Às vezes nós estamos adormecidos para certas realidades. Eu falo a partir de mim. Quantas coisas a gente pode desenvolver, acordar para certas realidades que às vezes não pode, gente. Eu digo sempre nas minhas palestras, nós não podemos nos tornar indiferentes ou achar que a falta de cidadania ali, a falta de ética é normal. Que isso não seja normalizado, sabe? Não pode. Não pode. Eu não posso aceitar como normal um médico que não te olha nos olhos. Não pode ser normal um advogado que, por dinheiro, ele rompe com a ética profissional, defende alguém que é culpado. Eu não posso achar normal que o idoso ele tenha que receber nem um salário mínimo e tem que gastar tudo com remédio e que não sobra nada para uma condição de vida mais digna. Eu não posso achar normal que um jovem, um adolescente esteja numa situação de vulnerabilidade enquanto ele tem direito à educação, saúde. Eu não posso achar normal que uma família que não tenha um teto. Não posso achar normal. Aí vocês me perguntam, professora, mas é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas eu não posso me acomodar, você não pode se acomodar. Temos que falar, temos que refletir. Temos que abrir a mentalidade também da nossa comunidade.